Aham. Um, dois, três. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, início de tarde, para gravar uma mini entrevista com a nossa professora Juliana Ramos. Ela vai dar suas experiências, tanto pessoais quanto profissionais, acerca do tema a distância entre a família e a escola. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, o que você acha sobre o projeto Fernando Pessoa? Algumas tentativas já foram feitas por outros governos de tentar trazer a família mais próxima da escola. O que falta muitas vezes é o tempo hábil, porque muitas vezes a maioria das escolas públicas são filhos de trabalhadores. Então essas pessoas estão manhã e tarde trabalhando. O horário noturno é o horário mais propício para a gente ter as crianças dentro da escola. Então é necessário rever algumas coisas que às vezes é bonito na teoria, só que na prática precisa de mais do que boa vontade, né? Incentivo, estrutura e outras coisas mais. Então não seria muito fácil estender esses horários e essas datas que tanto a Dilma, a nossa presidente Dilma, estendeu para tirar as férias de julho, quanto o Fernando Pessoa de mudar as frequências mínimas e as horas. Então não seria muito fácil. Na prática é complicado, porque muitas vezes as férias elas não existem só porque as crianças precisam de descanso. Existem outras formas de aprendizado que não são na escola. A família foi a primeira fonte de aprendizado antes da escola se tornar laica, né? Antes do advento também da Igreja Católica e tal. Então a gente precisa repensar essas práticas. Quais são os valores desses pais? Esses pais têm escolaridade? Porque não adianta você falar que escolaridade é importante para uma família que conseguiu expandir ou melhorar a partir de outros conhecimentos, que não foram os escolares. Então a gente precisa repensar aí. É necessário diminuir o tempo de férias ou aumentar a qualidade do tempo que o aluno está na escola? Não é só o aluno que precisa de descanso, o professor precisa, a economia precisa, os pais precisam. Senão também a gente tem um discurso, né, que é aproximar a família da escola, só que nunca vai acontecer, né? Porque são meios diferentes. Não tem como você fazer um paralelo sendo que a situação assim nessas vidas cotidianas. Então, ficaria extremamente sobrecarregado tanto para os alunos quanto os funcionários. Então, o que seria mais fácil se fazer seria a qualidade, não o tempo, certo? Exatamente. A melhora da qualidade. Por exemplo, se você tem uma aula de educação física estruturada, não vejo por que ela não ser no período da tarde. Mas se a gente tem problemas com os professores, os horários que não são obedecidos, à tarde vai ser pior ainda. Vamos dar oficinas. Quem vai dar essas oficinas? Pessoas que se candidatam e fazem trabalho de assistência. Ou uma pessoa que vem. Quem que você está enfiando dentro dessa escola? Qual é a formação dessa pessoa? Não é porque, vamos todos pela educação. Quem que você está pondo perto desses alunos? Estudamos seletivo para as pessoas se adequarem. Seleção e outra. É um trabalho como qualquer outro. Então essas pessoas têm que ser pagas. Nem que se for a troca, como existem alguns planos em São Paulo, da bolsa de estudo para a pessoa que está na faculdade, uma parcela da bolsa porque ela faz esses atendimentos aos finais de semana. Então é uma pessoa que está se preparando e se formando para ser um educador. Agora, enfiar qualquer um na escola, todos pela escola, todos pela educação... Não é justo. Então, em relação à família e a relação dos filhos com os pais, quando os filhos são menores, eles são mais abertos entre a sua vida escolar quanto com qualquer outros assuntos com seus pais. Quando eles ficam crescidos, isso muda, isso é um fato. O meio escolar, companhias, quando vão crescendo, tem uma influência marcante nesse processo? Tem. Porque quando a gente tem essa questão da adolescência, a pessoa se abre para o mundo, tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Então, quando você tem um peso grande de uma escola, que o aluno se sente assessorado, ou se sente, vamos dizer assim, resguardado, ou aqui ele tem os amigos, ou tem as pessoas que ele pode contar, é uma diferença totalmente extrema. Basta a gente ver, por exemplo, a frequência de pais numa reunião pedagógica numa escola pública normal e na nossa escola. Como os nossos pais valorizam a educação, a gente tem um contingente muito grande de pais. Né? Os nossos pais sabem que se eles ligarem, eu não vou conseguir falar, por exemplo, com a professora Juliana que ela está em aula, mas eu vou falar com a Rosa, eu vou falar com a Vivi. Então sempre tem alguém do pedagógico para estar dando uma atenção para os pais.
coisas que a gente sabe que não acontecem em outras escolas. Não é porque os pais não têm tempo que as escolas se negam a manter uma linha de contato, um paralelo com os pais. Não, eu só posso conversar com a coordenação à noite. A gente tem horário de coordenação à noite. Então, não é a sociedade também que tem que se adequar à escola também tem que se adequar à sociedade. Então, consigo. Sim, senão a gente não tem diálogo. E aqui na nossa escola, esse diálogo acontece. Pode não ser, como a gente falou, no período da manhã, mas os pais estão trabalhando, então que seja tarde. Não posso ir na reunião de pais, vem à noite pegar o boletim. E para você, a participação dos pais na vida escolar do filho é pequena? Por quê? É falta de tempo, interesse? Ou filho que não comunica os pais? Eu acho que tem de tudo um pouco. A vida escolar, muitas vezes, quando o aluno quer se tornar mais independente, ele não quer que o pai fique sabendo de alguns detalhes. Né? Uma nota baixa, uma coisa, até porque a gente vive numa sociedade muito competitiva. Então, às vezes, em vez da gente incentivar que esse aluno busque ajuda porque tirou uma nota baixa, às vezes em algumas outras escolas eles eram motivados a esconder essa nota. Então, também a gente tem que ter um processo de mudança de paradigma, né? Quando você vai mal, quer dizer que você precisa de ajuda, não que você precisa esconder. Então, a partir do momento que a gente muda esse paradigma, muda essa base, a família também vai encarar de outra maneira, né? Você tirou uma nota vermelha, você vai ficar de castigo. Por que você não tirou essa nota? O que faltou nesse conteúdo? Tem monitoria? Tem um amigo que pode te auxiliar? O próprio professor? O que ficou faltando? O que ficou faltando? E não a bronca, exatamente. É sanar, né? Então, por isso que talvez tenha esse distanciamento, essa troca de interesses não é mantida. Só fez isso, causa e consequência. Não se vê os porquês, né? Só na base da causa e consequência. É necessário ver o porquê. Os pais deveriam ser mais presentes nos eventos escolares promovidos tanto nas escolas como pelos alunos, tanto pela coordenação, como acontece aqui na nossa escola. Diversas vezes já foi promovido esse ano vários eventos e podemos ver para os que vêm, os alunos que estão presentes, que a quantidade de pais que estão na escola é mínima, né? Como que acontece? O porquê? Os pais não têm interesse, ou tempo, até mesmo de finais de semana. Eu acho que ocorre um pouquinho também mais preparo, que às vezes a gente faz os eventos meio que com pouco tempo de antecedência e não tem tempo de repente de divulgação. De repente a gente usasse a divulgação nos meios próprios aqui dos jornais de Diadema, viriam muito mais pessoas. Basta a gente ver essa referência de divulgação com relação ao Enem. Bastou sair no jornal, né, que a nossa escola ficou em primeiro lugar em Diadema, entre as públicas, a gente está quase com 10 alunos por vaga no vestibular. No médio? No médio. Ano passado era 7, né? 7, 8, Então, olha como divulgação faz diferença. E nós não pagamos para falar que nós somos o primeiro lugar. Foi notícia. Foi notícia. Então, eu acho que é importante, sim, divulgar, mostrar para a escola, a comunidade. Durante um bom tempo, as pessoas não sabiam nem que tinha TEC em Diadema. Muito menos se avalia. Então, tem essa questão da divulgação e os pais sentirem também que aquilo vai ser uma coisa participativa, né? E por ir também não vale a pena. Né? Eu vou lá ver uma coisa maçante, ou que tem a ver com a escola, então o pai também tem que ter essa perspectiva que eu vou lá ver algo novo, que eu tenho que participar sim. A qualidade é uma coisa estudantil, isso aqui não é uma feira de faculdade, com stands, né? Então eu acho que tem as duas coisas. Porque a partir do momento que a gente sente que a escola está valorizada, o pai também se vê nesse processo de vir e estar presente. Né? Eu acho que é bem por aí, tem os dois lados. Para fechar, nossa última pergunta. Para os alunos seria o melhor desenvolvimento, seria necessário os pais estarem mais presentes na vida escolar do filho, formando uma única base firme e sólida junto à escola? Sim, é super importante. Meu filho não está bem por causa disso. Ou às vezes a gente fala, poxa, professora, eu estou passando mal, mas não houve nenhum recado, nenhum pai falou, ele está assim, manda-se para a escola. Parece que a gente ainda está no ensino infantil, que manda a bucha para a escola. De qualquer jeito. Não é a questão da agenda, a gente não precisa da agenda, mas uma comunicação. Olha, não está bem, né? Ao acompanhamento de remédio, a gente sabe, a gente não divulga para os outros colegas, né? Vários alunos têm diabetes, a gente sabe os horários que eles tomam a insulina, eles mesmos se injetam. Então a gente não precisa divulgar
né, os problemas que cada um tem, mas a escola tem que estar a par, sim, do que está acontecendo. E é a família que Tem nos que passa manter a isso. comunicação. Total. Se não é via um bilhete, é telefone, ou mesmo vir até a escola, conversar com a gente. Porque a partir do momento que você humaniza essa relação, o professor também vai ver o aluno de outra maneira. Ele não está assim porque ele é sem vergonha e não quer fazer minha lição. Ele está com um antecedente, ele está com algum problema lá familiar. Né? Então isso é até importante para tirar um pouco a carga daquele professor que trata os alunos todos no mesmo nível. Né? Todo mundo tem que tirar NB, peraí. E por que não tira? E por que não tira? Então tem N, né, situações. Nós temos alunos que a gente sabe que tem dificuldade de vir com tênis para a escola. Não tem dinheiro para adquirir um tênis. Enquanto a gente tem outros que não trazem o tablet porque Fica feio, fica querendo mostrar muito, né, que tem ou que não tem a sua posse. Então a escola também tem que saber dessa coisa da família. A gente saber lidar com o individual de cada um. Humanizar, acho que a educação é isso, né? Humanizar essa relação. Então, ficamos por aqui nossa breve entrevista para esclarecer um pouquinho mais sobre essa relação de uma pessoa experiente, tanto na área como uma pessoa humana, tanto na relação familiar, que já se mostrou pelo maior interesse com seus alunos, quanto profissional, uma ótima profissional. Obrigada. Até mais. Até mais.